Olá, gente. Eu vou fazer um vídeo falando sobre como eu cheguei aqui na Itália e explicando alguns pontos. Eu já fiz uma live com uma outra amiga. Eu vou deixar o link dessa live aqui, que é para vocês entenderem um pouco, mas eu vou contar um pouco da história. E teve uma pergunta lá, um comentário que era já para me fazer esse vídeo há muito tempo, mas tem gente ali trabalhando na plantação de uva. Então, tem esse comentário que eu escrevi aqui. Eu trouxe o caderno aqui. Eu tô fazendo uma caminhada e aproveitei para fazer esse vídeo aqui. E através desse comentário, eu vou deixar alguns pontos aqui falando, né? Primeiro eu vou começar a falar um pouco da minha vinda para cá e explicar algumas coisas que a gente deve saber, que quando eu vim eu não sabia, e isso gerou vários problemas para mim. E aqui eu vou começar e vocês que assistirem lá o vídeo, comentam, fazem pergunta, se tiver alguma curiosidade, perguntam que eu respondo. Vamos lá. Eu vim para cá em 2015 através de uma pessoa. E essa pessoa é meu parente longe. E aqui na Itália não é considerado parente. Uma coisa que a gente precisa saber é sobre se esse parente pode te passar o documento. E eu não sabia disso. Hoje eu tô falando isso porque já me perguntaram, já me pediram, por que eu não trago alguém para cá? Gente, é uma série de burocracia. Quando eu tiver a cidadania, únicas pessoas que eu posso trazer e colocar no meu reagrupamento familiar é irmãos e mãe. Eu não posso trazer primo, sobrinhos. Eu não posso porque a cidadania não permite que você pode fazer esse reagrupamento mais alargado, né? Então, o comentário da moça, ela falou assim: não gostei vocês falando, que é eu e outra pessoa na live, falando mal da pessoa que ajudou ela a vir pra cá. Gente, eu agradeço muito, vocês não têm noção de tanta coisa que eu já passei aqui. Agradeço muito tanto as pessoas que passaram na minha vida, que eu passei pela vida das pessoas, e como me ajudou a aprender muitas coisas aqui. E continuando o comentário da moça. E outra coisa, eu nunca fiz isso, até porque não trabalho com isso. Mas eu morava em outro país e agora moro em Londres. E aqui é muito normal você vender as faxinas e ganhar uma porcentagem. Você deve dar graças a Deus de joelho para a sua tia, pois mora na Europa, é super caro, e conheço muita gente que passa meses sem conseguir emprego. Gente, nós que nasceu em uma família humilde, que vem viver aqui na Europa, muitas das vezes pessoas que têm filho, vende tudo para chegar aqui. O que a gente pensa? Eu morei no Rio de Janeiro, sou do Maranhão, morei no Rio de Janeiro. Eu arrumei trabalho para muita gente e eu nunca fiz isso. E eu não sabia que aqui faz isso. E aqui é assim. Quem estiver programando para vir para cá, porque eu vejo que as pessoas não prestam atenção nas coisas, tem muito vídeo hoje em dia informando. Quem tá vindo para cá se programando, lembre-se, se alguém arrumar um trabalho para você, você tem que dar um agrado, uma porcentagem, perguntam logo. E eu não sabia disso. A gente lá no vídeo, falando lá na live, não era falando mal, são momentos que eu passei que hoje em dia eu digo que eu estou curada, porque foi muito difícil, o choque cultural é muito pesado. Então foi momentos difíceis que eu passei, que eu não entendia nada, que eu não sabia. Porque você, o que pensa? Você vem para cá trabalhar para pagar suas contas. Como ela falou, tem que dar graças a Deus. No Brasil eu sempre trabalhei para pagar minhas contas. Entendeu? Aqui, até a unha que eu fazia,
essa pessoa se lamentava, porque aqui é próprio da... Eu não sei, até os italianos, se vê uma pessoa, até as italianas jovens com as unhas pintadas, eles pensam que você não gosta de trabalhar. E para mim, eu falo sempre que as unhas prontas, não, feitas, não quer dizer que é sinal de preguiça. Então, eu dou graças a Deus porque eu aprendi muita coisa. E o que eu estou passando aqui no vídeo é para as pessoas também aprenderem antes de vir. Outra coisa, tem que saber a língua, porque o que aconteceu? Essa pessoa que me trouxe, foi me ensinar uma vez a língua, porque eu não sabia de nada. Gente, eu vim pra cá e não sabia de nada, nada, zero. Pensava que era como se fosse mudar do Maranhão para o Rio de Janeiro. Ah, mas tu poderia, mas foi tudo muito rápido. Poderia ter aprendido, mas eu não me toquei, não. E a pessoa falou, vem, porque tem muito trabalho, tem isso. E outras pessoas, eu conheço outras pessoas que fazem a mesma coisa, que já passaram por essa questão de parente, porque quando chega aqui, esse parente não pode te legalizar, né? Não pode te dar documento, não pode te colocar no agrupamento familiar. Então, você tem que ficar perambulando assim, depois que passa os 3 meses, fica ilegal. E essa pessoa ficava dizendo, eu vou falar com não sei quem para ver se faz um contrato de trabalho. Uma outra coisa, o contrato de trabalho tem que ser feito você no Brasil. Tem que ser feito você no Brasil. Não pode ser feito aqui, você aqui, que depois que tá ilegal. Então, tem que ser uma série de coisas que as pessoas não têm noção. E eu falei essas coisas porque eu tinha vontade de colocar essa pauta em vídeo. Tem algo, hoje em dia tem muitos vídeos no YouTube, mas é porque continuam perguntando para mim, eu quero ir para aí, como eu faço, como isso. Uma outra coisa, aqui não tem esse costume de você colocar um monte de gente na tua casa, porque tem tudo, quando tu chega no aeroporto, tem que ter uma carta convite, né, para vir para uma residência desse parente ou de quem está te trazendo. Quando tu chega ali, tu tem que ajudar, contribuir com tudo, né? Como no Brasil, que a gente tem essa mentalidade, principalmente nós que vemos de classe média, que muda do Nordeste para o Sul, coloca todo mundo na mesma casa. Isso não existe. Eu morei no Rio, eu morava com outros parentes, com outras pessoas, e hoje em dia eu sei dessas coisas. Então, em nenhum momento eu falei mal dela. Porém, passei por muitas coisas que eu também não sabia. E o falar aqui é para alertar outras pessoas que estão vindo, porque eu conheço outras histórias. E seria tão bom se outras pessoas brasileiras que moram fora, que passaram por essas situações, se querem que contam histórias sem citar nomes, seria uma boa, porque eu vejo que quando tu fala a verdade, a pessoa não gosta. Tem outros vídeos de pessoas que falam a verdade, diz como funcionam as coisas aqui, e as pessoas fazem uns comentários que, porque você que não quer que a pessoa vai para aí, é porque você é egoísta. Gente, aqui a vida muda assim, ó. Porque aqui você tem que... Eu falo sempre, aqui a gente nasce de novo. Porque tu tem que aprender a falar, tu tem que aprender a se comportar, tu tem que aprender a se virar sozinho, tu tem que aprender a fazer tudo sozinho. Entendeu? Não tem uma pessoa ali te explicando com toda paciência. E muitas das vezes a pessoa que já está aqui, que está naquele ritmo frenético, com vários problemas que já passou aqui também, com vários... E tem pessoas rancorosas que continuam com aqueles sentimentos ruins dentro. Quando está com contato com outra pessoa, ela fala a coisa. No meu caso, a pessoa tinha vários problemas e falava, se agitava e falava que era culpa minha. Eu tô tomando mais remédio porque é culpa tua. Aí, imagina, eu na época cheguei, era no início do outono, assim, não entendendo nada, tudo é muito confuso tudo pra mim. E eu falei, gente, como eu faço então? Como eu vou viver aqui? E essa pessoa, quando foi me ensinar a primeira vez o italiano, que eu comecei já a ver vídeo no YouTube, depois de um tempo, eu conheci que o rapaz que é o atual, meu marido agora, ele começou a me dar aula de italiano porque ele estudava português. Então, ele começava, eu tenho até um caderno que tem assim, aula de Marco, né, que o nome dele é Marco. E eu comecei a estudar, porque essa pessoa foi me ensinar uma vez italiano só porque eu tenho dificuldade na pronúncia do R.
Então, só porque eu não sabia chamar Carla, Carlo, na pronúncia em italiano, a pessoa começou a falar, tu nunca vai aprender italiano. Então, eu falo essas coisas para não trazer. Se tu não tem paciência, se tu tem já tua vida muito corrida, por que tu vai trazer uma pessoa que tu tem que ensinar e explicar tudo do zero? E todas as burocracia. Aí depois começa a jogar na cara, porque, por exemplo, tu traz uma pessoa, se eu trago uma pessoa, eu que tenho que ir no município, eu que tenho que ir na questura, que é a Polícia Federal, eu que tenho que ir na agência da entrada, fazer o permisso a terceira sanitária, que é o cartão do SUS, que depois se torna o Código Fiscal. Eu que tenho que explicar tudo. Mas se eu tenho meu corre, meus trabalhos, como eu vou fazer? E a pessoa ali fica vários tempos em casa, o fuso horário, a questão do frio. Gente, foi tanta questão. Aí na época eu usava aparelho, ela dizia que eu não sabia mastigar, eu não sabia isso, eu não sabia aquilo. Aí tu fica muito vulnerável, né? E eu vim fazer, a gente falando na live, né, sobre essa questão da adaptação. E a pessoa veio fazer esse comentário, mas eu achei interessante, né, que ela falou. Eu dou graças a Deus, sim, mas assim, hoje em dia o que eu sou, o que eu tô conseguindo, né, o que eu estou, que eu luto diariamente aqui, é por a minha persistência e minha força, porque muitas pessoas que já estão aqui há muito tempo, eles não querem ver a pessoa que está chegando depois vencer, né? Porque isso aconteceu muito comigo. E eu já vi outros brasileiros falando sobre isso. E não só brasileiro, até os italianos, né? Eles ficam, essa aí o que foi que se deu bem na vida, entendeu? Então, é uma série de questões que você não sabe, não tem noção. Pensa que só ir para a Europa, para a Itália é fácil. Eu não trago ninguém para cá por tantas questões, porque eu moro só eu e meu marido. Eu estou acostumada a morar só nós dois, nossa rotina. A gente colocar uma outra pessoa, mesmo sendo parente, na tua casa, é muito complicado. E assim, se a pessoa tem condição de chegar e pagar um aluguel, é diferente, mas se a pessoa não tem, e nos primeiros 15 dias, mês, até meses, porque como ela falou que tem pessoas que passam meses sem trabalhar, porque tem gente também que vem do Brasil com a intenção, eu não quero fazer faxina, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Gente, todo mundo quando chega aqui começa, eu conheço pessoas que vieram formadas no Brasil, que são brancas, tinham trabalho bons no Brasil e faz faxina, cuida de idoso, cuida de criança. É os trabalhos que pra gente são considerados, para muitas pessoas são considerados precários, mas são muitos trabalhos que te pagam pelo teu trabalho. Então você tem que saber várias coisas, porque tu fica perdida, aí fico te tratando como várias pessoas me chamavam de pobrezinha. Então você fica ali, será se eu volto, será se eu não volto, eu vendi tudo no Brasil. Então é essa questão. Não estou falando mal, eu estou só dando um alerta que hoje em dia aqui, graças a Deus, no YouTube tem vários vídeos falando a verdade, tem muitos que não falam a verdade, mas para brasileiro que não herdeiros, que não têm a cidadania italiana, tem sim essa dificuldade de chegar aqui e conseguir emprego. E isso acontece muito, gente, não é coisa de 10 anos atrás, hoje em dia acontece muito. Eu vejo aqui situações de pessoas que trazem outra pessoa, diz que não, depois a gente vê, depois a gente... E não pode, porque aquela pessoa que está aqui, ela não pode te colocar no núcleo familiar dela, porque ela não tendo cidadania, mesmo ela tendo, ela não pode, você só se conhece como amigo ou um grau de parentesco é muito longe, né? Não pode dar documento para ti. Então, para não passar por situações, problemas sérios, como eu passei com ela, se vocês quiserem, vão assistir a live para ver. Eu perdi as minhas coisas com ela. Aconteceu coisas indesejadas. Uma outra coisa, se vocês fizerem esse passo, essa decisão, pagam a passagem de vocês, porque a pessoa diz, é um presente, mas em geral, porque comigo também aconteceu também com italianos, não só com brasileiros, que
No meu caso, ela me deu a passagem, pagou a passagem para mim vir. E eu falei sempre, quando eu estiver trabalhando, que eu tiver o dinheiro, eu vou te pagar. Ela, não, é um presente para ti. E quando aconteceu esses desentendimentos, a primeira coisa, eu que te paguei a passagem. Então, são coisas que eu não estou falando mal, eu estou só alertando, entendeu? Para não acontecer com outras pessoas. Você vem, paga a sua passagem, tenta te defender, porque te julgam até um seca-salada. A pessoa falou, porque eu percebi que a pessoa era frustrada, tinha problemas seríssimos, e falou, tu não sabe secar salada. Eu disse, mas na minha casa eu tinha uma salada. Não é verdade. Porque ela tinha a mentalidade de quando ela veio do nosso estado, mas eu na época eu já morava no Rio, e eu tinha uma seca-salada em casa. Então assim, vocês brasileiros não mudam, porque tem outra questão, tem muitos brasileiros que moram aqui e falam muito mal do Brasil, entendeu? Pela situação que viveu no Brasil. Eu acho, do meu ponto de vista, independente de qualquer coisa, nós não temos que falar mal do nosso país, né? É sempre o nosso país, a gente nunca sabe até quando a gente vai viver aqui. Então, a gente pode voltar para o nosso país. E muitas das vezes a pessoa passa muito perrengue aqui, mas eu tô na Europa, então fala mal do seu país. E isso aí foram várias coisas que aconteceu com essa pessoa e me deixou muito mal, entendeu? E depois eu perdi, eu não tenho contato com essa pessoa, deixando claro que eu não estou falando mal, é só um alerta para muitos brasileiros que querem vir para cá. Porque, gente, eu tô quase há 10 anos aqui. Vocês não imaginam o tanto de pessoas que ficam mandando mensagem, ficam me perguntando, fico falando, se eu fosse parente de tal pessoa na Europa, eu já estava lá. Não é assim, vocês não têm noção de tantas burocracia que tem para viver aqui, entendeu? E eu vou finalizar esse vídeo. Eu vou fazer, se vocês quiserem, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. E vou fazer também um vídeo explicando sobre as burocracias, as documentações que você precisa para viver aqui, né? Legalmente. Porque muitas pessoas vivem ilegal porque tem uma questão da sanatória, né? Que muito tempo não sai. E tem pessoas que vivem legal até que sai essa sanatória, que é um modo de regularizar pessoas que já estão muito tempo aqui na Itália, para fazer todas as práticas das documentações, né? Que tem que estar trabalhando, tem que ter um contrato de trabalho, tem que ter comprovar renda, comprovar residência, uma série de burocracia. Então, gente, eu agradeço a todos vocês. Se inscreva no canal, curte, compartilha, que eu vou continuar falando da minha experiência aqui. Eu sou uma maranhense que mora no interior da Itália.